O ex-ator e agora pesquisador de matemática e física, Terence Howard, dedicou-se a investigar um segredo de 6.000 anos que tem confundido a humanidade há milênios, através de suas perspectivas surpreendentes que desafiam a compreensão convencional da geometria. Ele nos convida a reconsiderar a própria estrutura da realidade. Mas primeiro, deixe-o explicar um pouco mais a respeito. Eu quero que você saiba um segredo de 6.000 anos. Há 6.000 anos, a humanidade vem tentando descobrir essa pequena coisa chamada de a flor da vida. Você conhece a flor da vida? Você já viu isso antes? Agora você sabe que este é um dos símbolos mais antigos da história da humanidade. Este símbolo foi encontrado no Templo de Osíris, no Egito, foi molecularmente queimado na parede e tem 6.000 anos de antiguidade. Este mesmo símbolo foi encontrado nos templos proibidos na China, sob as patas dos cães Fu, e eles colocaram a flor da vida nele, dizendo que quem controlava aquela flor da vida controlava o universo. Havia segredos nessa flor da vida que Da Vinci passou a vida inteira em segredo, tentando descobrir. Havia segredos nessa flor da vida que Newton passou a vida inteira tentando descobrir secretamente. Os mesmos segredos que Pitágoras tentava desesperadamente descobrir. Mas o problema é que eles continuavam vendo ele em um espaço bidimensional. Eles não conseguiram tirá-lo deste quadro bidimensional e, como resultado, eles ficaram presos neste plano. Um plano plano. Agora, o que Da Vinci e todos eles queriam fazer? Estavam tentando encontrar um caminho para trazer esta flor para a vida. Mas por quê? O que há dentro dela? Bem, aparentemente havia segredos dentro dela. As formas lhe deram uma curva e todas aquelas outras coisas fora dela. Mas eles foram enganados por algo que eu acho que é chamado de linha reta. Você acredita em linhas retas? Bem, deixe-me dizer uma coisa. Toda a energia do universo é expressa no que está em movimento. Se algo está quieto, não há energia cinética, certo? Todo movimento é expresso no quê? Veja, as galáxias são expressas em linhas retas? São expressas em vórtices. Todos os vórtices são expressos em ondas, e todas as ondas são curvas. Mostre-me uma linha reta na natureza. Mostre-me de onde vêm os sólidos platônicos. Onde eles têm suas bases em nosso universo? Existem linhas retas? Se você olhar para qualquer coisa, não verá linhas retas. Esse foi o erro. Estivemos sempre observando essas linhas retas, do jeito euclidiano de pensar e ignorando a curvatura da natureza. Então aqui estamos, de volta com a curvatura da natureza. E temos todas essas pequenas peças. Isso sempre foi um sistema de informação. Quando comparamos alguns desses pontos, qual é o espaço entre todas essas coisas? Se esta é a Terra e esta é a Lua bem aqui, todo esse intervalo de espaço está preenchido com o quê? Um vazio. Não há nada no vazio. Bem, descobri que há algo no vazio. As partículas elementares fundamentais que eles estavam procurando no colissor de CERN, o colissor de Hadrons. Descobri que suas assinaturas de energia combinavam perfeitamente com algumas das peças que consegui extrair daqui. As palavras de Howard não são simples especulações, são sustentadas por um arcabouço que entrelaça contextos históricos, científicos e filosóficos. Este discurso vai além da superficialidade, mergulhando-nos em um mundo onde mentes ilustres como Da Vinci, Newton e Pitágoras convergem na descoberta da flor da vida. Tudo na natureza, desde a concha de um caracol até o movimento dos planetas, responde a um padrão geométrico do qual foram reconhecidos diferentes arquétipos geométricos e um deles é a flor da vida, na qual podemos encontrar na natureza, nas colmeias de abelhas, nos arranjos celulares, na casca de algumas frutas ou nas superfícies de plantas. Certas flores, como a rosa e o lírio, apresentam pétalas dispostas em formas que evocam esta figura geométrica, ou também na disposição das folhas de plantas, como a alcachofra ou certas samambaias, e nas conchas do mar. A flor da vida é uma figura geométrica hexagonal rodeada por 2 círculos.
É composta por 19 pequenos círculos, todos do mesmo diâmetro, e 36 arcos circulares. Os 19 círculos criam padrões radiais simétricos que parecem flores. Nos tempos antigos, este desenho era conhecido por civilizações e culturas que o utilizavam para decoração e também como ornamento. A flor da vida foi encontrada em países tão distantes e diferentes como Espanha, Escócia, Áustria, França, Turquia, Israel, Índia, México ou também na China, nas bolas sobre as quais repousam as patas dos leões guardiões, na entrada da cidade proibida de Pequim e do Egito, no templo de Osíris do Ávido. Seu nome vem de sua semelhança com uma flor e porque representa justamente o ciclo de uma árvore frutífera e sua metamorfose que ocorre em 5 passos: da árvore à flor, da flor ao fruto, do fruto à semente e da semente volta novamente à árvore. A natureza está sempre neste ciclo circular constante. Neste sentido, a flor da vida representa a origem das coisas e, ao mesmo tempo, a ligação indissolúvel entre todas as coisas. A flor da vida é a imagem sagrada da unidade do cosmos. É a matriz da qual tudo nasce e para onde tudo retorna, segundo um grande especialista em geometria sagrada e pesquisador esotérico chamado Drunvalo Melchizedek. Este símbolo contém dentro de suas proporções cada fórmula matemática, cada lei da física, cada harmonia da música, cada forma de vida biológica, incluindo o seu corpo específico. Contém cada átomo, cada nível dimensional, absolutamente tudo contido nos universos em forma de onda. Mas o mais surpreendente é que ele é encontrado na geometria do DNA humano. Recentemente, foram tiradas fotos do corte transversal do DNA humano com um microscópio eletrônico de varredura, no qual podemos observar na divisão celular cada círculo ou célula que se multiplica. O que dá origem a esta forma é semelhante à flor da vida, simbolizando tanto a criação quanto o crescimento que ocorrem naturalmente na natureza e no homem. Além disso, a flor da vida contém outros 4 símbolos sagrados, como a semente da vida, o ovo da vida, bem como o fruto da vida e o cubo de Metatron. Voltando ao passado, Da Vinci na Renascença mergulhou em estudos exaustivos sobre esta forma, fascinado pela sua geometria perfeita e pelo seu potencial para revelar segredos cósmicos. Newton, na sua busca para entender a gravidade e a mecânica do cosmos, explorou conhecimentos e símbolos antigos, incluindo a flor da vida, sugerindo que sua descoberta da gravidade fazia parte de uma investigação mais ampla. Pitágoras, o matemático grego, também explorou esses reinos místicos, aplicando princípios geométricos para compreender a harmonia musical e a estrutura do universo. Embora essas mentes brilhantes encontrassem limitações ao trabalhar em perspectivas bidimensionais, a crítica de Howard à geometria euclidiana tradicional abre um novo caminho para a compreensão. A geometria euclidiana, fundamental em grande parte da nossa compreensão matemática e científica, concentra-se em planos bidimensionais. Porém, o universo não é limitado no plano. É uma dança de ondas, curvas e formas multidimensionais. O símbolo da flor da vida revela-se como uma porta que nos encoraja a explorar ainda mais a compreensão da curvatura inerente à natureza. Ao observar as espirais das galáxias ou dos intrincados padrões das conchas do mar, percebemos que não existem linhas retas, mas sim curvas elegantes. Este fenômeno traz implicações profundas, sugerindo que o universo não está limitado apenas aos domínios do plano e do linear, mas se estende em dimensões que nossos ancestrais podem ter pretendido transmitir por meio de símbolos como a flor da vida. Esta mensagem ressoa notavelmente com a compreensão científica contemporânea do universo. O conceito essencial do contínuo espaço-tempo curvo, central na teoria da relatividade de Einstein, reflete essa antiga sabedoria. A curvatura do espaço e do tempo em torno de objetos massivos como estrelas e galáxias não é simplesmente teórica, mas pode ser observada diretamente.
A deformação da luz ao redor desses objetos massivos, conhecidos como lentes gravitacionais, serve como evidência palpável da natureza inerentemente curva do universo. As ideias de Terence Howard notam semelhanças na física quântica, onde a natureza das partículas elementares indexa sua existência em probabilidades em vez de posições definidas, é consistente com a noção de um universo que vai além das linhas retas e das trajetórias previsíveis. A teoria de Howard sobre como descobrir algo no vácuo torna-se intrigante, sugerindo que o vazio percebido como espaço desprovido de conteúdo poderia estar saturado com partículas fundamentais e os invisíveis que tecem a estrutura do universo. A flor da vida, com seus 6.000 anos, não é apenas um símbolo ancestral, mas uma representação dos segredos mais profundos, o universo, transcendendo milênios e unindo a sabedoria antiga com a compreensão científica contemporânea. Passei 45 anos procurando por essas coisas, tentando descobrir como o universo realmente funcionava. Descobrimos que o universo está abandonando o modelo padrão, as ideias de buracos negros e matéria escura, substituindo-os por um modelo elétrico de universo, diferente daquele em que a mentalidade euclidiana nos manteve tão presos. Há toneladas de documentos de Da Vinci trabalhando no auge de sua vida e tentando desvendar, mas em cada exemplo, vemos ele desenhando linhas retas e tentando fazer essas linhas retas se curvarem. Portanto, ele nunca foi capaz de fazer isso porque todo o universo é curvo e todo o espaço é curvo. Como resultado do que eu estava fazendo ao tentar encontrar essas linhas retas, abandonei a ideia da linha reta. A distância mais curta entre dois pontos é o espaço curvo, porque você não pode forçar seu caminho direto no espaço. Até a eletricidade, ao passar de um plano sul para um plano norte, sempre vai na direção nordeste. O magnetismo, quando se expande, vai na direção sudoeste, e esse é o ponto de virada. É assim que sempre sabemos se é magnetismo ou eletricidade. Tentar definir os espaços permitiu-me ver que todos esses intermediários com os quais temos lidado são essas pétalas. Toda a humanidade concentrou-se nessas pétalas, mas ignoramos essas outras formas. A partir da exploração da energia e movimento, mergulhamos em uma jornada para decifrar a linguagem oculta do universo, que é articulada não em linhas retas, mas em padrões dinâmicos e movimento incessante. Na física moderna, os conceitos de energia e movimento não são interpretados como simples trajetórias lineares, mas como interações complexas de forças e campos. No centro desta jornada está o princípio fundamental de que toda a energia no universo está em um estado de movimento perpétuo, manifestando-se em vórtices, ondas e espirais em vez de linhas retas. As galáxias, a estrutura helicoidal do DNA e furacões apresentam padrões espirais e cíclicos alinhados com a visão de Howard de um padrão universal de movimento e energia. A dualidade onda-partícula da mecânica quântica, que considera as partículas como entidades discretas e ondas probabilísticas, reforça esta perspectiva não linear que desafia a nossa compreensão convencional do movimento e da trajetória, propondo que, a um nível fundamental, o universo é expresso em probabilidades e padrões que não são categorizados diretamente. Se fizermos uma observação das coisas naturais, entendendo o natural como aquela matéria onde o homem nunca agiu diretamente, veremos que todas elas se baseiam na linha curva. Nunca se verá a nível macroscópico algo completamente reto e natural ao mesmo tempo. Desde a vastidão majestosa dos rios até a delicada ondulação da testa de uma samambaia, a natureza está repleta de curvas e espirais. Esses padrões não são arbitrários, mas seguem princípios matemáticos como geometria fractal e a sequência de Fibonacci.
A descoberta da geometria fractal há apenas 50 anos nos permitiu explorar matematicamente as irregularidades da natureza em muitas de suas formas, desde as nuvens flutuando no céu até os galhos de uma samambaia na floresta ou as naturais afluentes de um rio. Os fractais aparecem em todas as formas da natureza, quase como se estivessem escondidos à vista de todos, mas revelando seus padrões fascinantes a todos aqueles que se atrevem a olhar mais de perto. Estas são figuras infinitas, formas geométricas cujas formas se repetem ininterruptamente e que, embora não pareça, estão presentes em praticamente todos os aspectos do nosso ambiente. A sequência de Fibonacci, outro padrão matemático, é uma sucessão infinita de números naturais descrita pela primeira vez pelo matemático italiano Fibonacci no século XIII. Esta série numérica começa com 0 e 1, continuando com a soma dos dois números anteriores até o infinito. A sequência de Fibonacci faz parte de vários sistemas, incluindo a natureza, por exemplo, é encontrada no arranjo de galhos de árvores, pétalas de flores e folhas em um caule, sendo o girassol o exemplo mais preciso. Cada um dos números de Fibonacci está próximo da chamada proporção áurea, que representa a perfeição geométrica natural. Ao reconhecermos os padrões curvos e recursivos que governam o mundo natural, entendemos melhor a essência do universo. Esses padrões não são meras coincidências, mas refletem princípios universais mais profundos que governam o crescimento, a estrutura e o movimento de todo o cosmos. Por outro lado, encontramos outro conceito que desafia ainda mais a nossa compreensão convencional da matemática e sua aplicação ao mundo físico: os loops matemáticos. Esta ideia, exemplificada pelo looping do comportamento da raiz quadrada de 2, revela uma natureza inesperada e aparentemente paradoxal das operações matemáticas em nosso mundo. A exploração destes loops aponta a possibilidade de nossa matemática evoluir de forma semelhante à forma como a arquitetura e a aerodinâmica se adaptaram ao mundo tridimensional. Isso implicaria a adoção de conceitos aparentemente ilógicos, como loops matemáticos, que os integram em nossa compreensão mais ampla do universo e suas complexidades. Os sólidos platônicos, ou poliedros regulares, são convexos com faces compostas de polígonos congruentes. O matemático Euclides provou que existem exatamente 5 desses sólidos. Estes seriam o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Esses sólidos geométricos desempenharam um papel fundamental na geometria e na filosofia clássica, representando os elementos fundamentais do fogo, da terra, do ar, da água e do cosmos. No entanto, levanta a possibilidade de que essas formas icônicas tenham dimensões ainda inexploradas, especialmente quando vistas através dos prismas de conjugação de ondas e loops matemáticos. Essas perspectivas se alinham com a geometria quântica, um campo crescente que desafia as regras tradicionais da geometria euclidiana, oferecendo uma abordagem mais dinâmica e compreensão complexa de formas e estruturas no nível quântico. No reino quântico, o comportamento de partículas e forças desafia explicações lineares e planas, adotando comportamentos que encontram melhor explicação em conceitos como loops matemáticos. A proposta de Howard não é apenas um desafio matemático, mas um convite a uma reflexão filosófica e científica mais profunda, exigindo uma revisão abrangente dos princípios fundamentais que orientam nossa compreensão da realidade. Essas abordagens atuam como um catalisador para uma conversa mais ampla sobre a natureza da realidade, a matemática e nossa percepção do universo, sugerindo assim a possibilidade de que ele seja muito mais complexo e interconectado do que se imaginava. Respostas aos mistérios do universo poderiam ser encontradas em loops, curvas e espaços multidimensionais em uma nova compreensão matemática. Não se esqueça de compartilhar o conhecimento, curtir e deixar-nos um comentário. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir
e até a próxima.